Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia de consagração ao Senhor. E hoje é o primeiro dia do mês de setembro, né? Olha como passou rápido. E hoje também nós temos novidades. Nós vamos começar uma outra série de mensagens. Acabamos com a série de mensagens sobre as portas, né, que foram restauradas, as portas de Jerusalém, as portas da tua vida foram restauradas. Nós hoje vamos iniciar outra série de mensagens que vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. E eu queria iniciar essa consagração, esse culto, orando pela sua vida, orando pela sua casa. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse primeiro dia do mês. Te agradecemos pelo teu amor para conosco, pelo teu sustento, por, Senhor, tu estar conosco todos os dias, Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje também é um dia especial, porque nós temos aniversariantes. Temos 2 lindas meninas, uma criança e uma jovem, né? Uma adolescente, que é a Sofia, linda Sofia, netinha da Neide, a filha da Andréia e do Gabriel. Sofia, um beijo grande para você, minha linda, deve estar enorme, né? Uma mocinha já. E também a Lara, filha da Thalísia, a neta da dona Edinalda e do seu Gildo. Lara, Sofia, ó, um feliz aniversário para vocês, um dia lindo e abençoado. Estende a tua mão aí que eu quero orar pela sua vida também. Vamos orar por essas 2 lindas que estão aniversariando hoje. Deus, nós te agradecemos pela vida da Sofia, te agradecemos pela vida da Lara, te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida, por mais um ano na tua presença, por mais um ano, Senhor, que elas estão, Senhor, recebendo as tuas bênçãos, Senhor, a graça que vem de ti. Abençoa, Senhor, a vida da Lara, abençoa a vida da Sofia, que elas possam crescer em sabedoria, em graça, em estatura, como, Senhor, tu cresceste. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. E ela está lá em Apocalipse. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse. Nas terças-feiras você já fica com a sua Bíblia aberta. A partir do capítulo 1 nós vamos ver as cartas que elas estão sendo seguidas aqui, ó. Capítulo 2 começa a carta à igreja de Éfeso, que nós vamos ver hoje. Depois a carta à igreja de Pérgamo. Depois a carta à igreja de Tiatira, a igreja em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos ver, cada terça-feira nós vamos ver uma igreja dessa, né? E essas cartas, então, estão sendo referidas aí neste capítulo 1 de Apocalipse. Abra a tua Bíblia no capítulo 1, nós vamos ler aí a partir do versículo 9, onde, pelo menos na minha Bíblia está assim, né? A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as cartas que foram enviadas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Pulando lá para o versículo 19, diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então João, lá na ilha de Patmos, né, recebeu essa visão do Senhor para que ele escrevesse essas igrejas. Nós estivemos lá, eu e o pastor,
nessa localidade. Lá na Turquia, nós fizemos esse estudo ali para conhecer o que Jesus está dizendo aqui, né? O que o Senhor está falando aqui a essas igrejas, né? Essas cartas a essas igrejas. E essas cartas, né, as 7 igrejas da Ásia Menor, fazem parte então do primeiro conjunto de visões do Apocalipse. Jesus conhece as igrejas, envia o recado para cada uma dessas igrejas. Nós vamos ver que algumas, vocês depois vão conhecer que somente 2 ele deu sinal positivo, ele só deu elogios a essas igrejas. Cada uma delas, ele tinha uma advertência, ele tinha uma correção. Mas nós sabemos muito bem porque a palavra de Deus diz que ele corrige a quem ama. Então, essa correção é para um bem muito maior, né? E nós vamos ver, então, como é entendida essa forma das 7 igrejas da Ásia. Ela pode ser entendida de maneira literal, o que o texto diz realmente, o que acontecia naquele tempo, naquela comunidade, de maneira histórica, como a igreja caminhou através dos séculos, e moralmente, para os dias atuais e para a aplicação de cada um de nós. Jesus, ele não despreza nenhuma das igrejas. Ele corrige, ele tem advertências, ele ensina para melhorar. Ele aponta sempre para o futuro, para olharmos para nós mesmos como igreja e percebermos que precisamos obedecer à palavra de Deus. E nós vamos ver aí essa primeira carta à igreja de Éfeso, nós vamos ver o que ele está dizendo a ela. Então, a primeira igreja, anota aí no seu caderninho, é a igreja de Éfeso, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Diz assim: E o anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, olha aí agora a advertência, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, vocês já começaram a observar aí o que o Senhor está dizendo a esta igreja, o que o Senhor está nos ensinando hoje, através de nós como igreja do Senhor, como a noiva de Cristo, o que nós temos que aprender? Então, nós aprendemos com a igreja de Éfeso a ser perseverante, a suportar as provas, a não esmorecer. Eles zelavam também pela doutrina. Eles eram certinhos. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram aqueles que propagavam a imoralidade, a idolatria entre os primeiros cristãos. Então, aqui diz que eles rejeitavam. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Então, tem vários pontos positivos. Mas, de outro lado, por um outro lado,
que o Senhor está corrigindo e ensinando? Está dizendo que, por um outro lado, eles abandonaram o primeiro amor. Essa é a característica da igreja de Éfeso. Onde que era Éfeso? O que acontecia em Éfeso? Éfeso significa desejável. Éfeso era uma linda cidade. E o que acontecia ali em Éfeso? Era adorada a deusa chamada Ártemis, uma deusa romana chamada Ártemis. Ela era conhecida pelos gregos de Diana. Por isso que os cristãos foram tão combatidos nessa cidade. Mas apesar da oposição, eles cresceram muito nessa cidade. Eles continuaram pregando ali naquele lugar. Por isso que Jesus diz que conhece a sua perseverança. Porque a igreja era uma igreja perseverante. Até o ponto que, se nós formos ler lá em Atos, capítulo 19, abre em Atos, deixa aberto Apocalipse, mas vamos comigo lá em Atos, capítulo 19, versículo 23. Olha o que aconteceu de interessante nesse dia. Paulo foi impedido de pregar. O amor a Diana era tanto, né? Eles endeusavam tanto, já está dizendo, né? A deusa Diana. Eles adoraram tanto essa mulher que os cristãos eram impedidos de pregar. E olha o que aconteceu, é um texto longo, mas diz assim, ó: por esse tempo houve grande alvoroço cerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, e que dava muito lucro. Olha também por que eles não queriam que se impedisse, né, a adoração à deusa, que para eles era lucro, de fazer estátua da deusa, fazer algo que, né, eles ganhavam dinheiro. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que este ofício vem a vossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha só o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam fazendo, estavam impedindo os cristãos de pregar, né? Tira esse Paulo daqui, tira esses amigos dele, e os amigos deles impediram Paulo de chegar até lá, que ele podia ser até linchado, né? Por estar pregando algo diferente do que eles criam. Mas apesar de tudo isso, apesar dessas oposições, apesar de eles serem perseguidos, né? Eles eram perseverantes. Mas o que aconteceu de fato que o Senhor ensinou a essa igreja? O que aconteceu de fato é que aquele amor que eles tinham, aquela perseverança começou a se esfriar. Por isso que ele disse lá no versículo 5, ou melhor, no versículo 4 de Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Então, o Senhor está falando para nós como igreja hoje: volta ao primeiro amor, ali onde você se converteu, quando você sentiu aquele amor de buscar vidas, de falar da palavra dele, falar dessa palavra maravilhosa, né? São as boas notícias. Lembra de onde caíste. Assim o Senhor ele está nos corrigindo hoje também. Aquele povo, ele se esfriou, eles perderam a visão, eles perderam a direção, eles passaram a desobedecer a Deus. E essa é a nossa oração nessa manhã. O que vamos orar nessa manhã é por nós agora, pela igreja do Senhor que tem se esfriado. Você percebe que até as lives dos cultos está diminuindo as pessoas de estarem vendo. As igrejas que voltaram, né, está voltando aos poucos, nós voltamos com os cultos presenciais às 18 horas no domingo. Não tem muita gente.
né? Eu sei que tem o medo, tem o medo e o pavor, né? Mas nós, como igreja do Senhor, temos que ser perseverantes, temos que anunciar, temos que falar, temos que ouvir a palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos retornar essa paixão, esse amor de que Paulo está nos ensinando aqui. Independente de Deus adiando, independente de multidão, eu vou pregar o evangelho. Ele ali naquele teatro cheio, ele queria ir lá pregar o evangelho, pregar as boas novas de salvação. E a igreja hoje está se esfriando. E a palavra de Deus diz isso em Mateus capítulo 24, 12. Diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que isso não seja um fato na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida da sua família. Vamos buscar o Senhor, vamos engrandecê-lo, vamos olhar aqui como é que eles eram, perseverantes, não suportavam os homens maus, não se deixavam esmorecer, a igreja só crescia. Eles não iam nas doutrinas dos nicolaítas, que eram idólatras, eram pessoas pervertidas. Então que nós possamos orar nessa manhã, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, aquilo que pensamos, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Ele está conosco. Ele está conosco por onde quer que andemos. Ele vai nos blindar. Se reveste da armadura dele. E vamos avançar. E vamos adiante. Assim como aquele louvor, né, do Anderson Freire. A igreja vem como aquele que brilha como a luz do sol. A igreja vem. A igreja precisa crescer. Precisa se mover em direção ao céu, em direção às almas que nós vamos ganhar para o Senhor. Amém? Fecha teus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela tua repreensão e pelo teu ensino. Nós queremos aprender contigo, sim, Senhor. Nós queremos, Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Queremos voltar ao início de tudo. O que adiantava a beleza daquela cidade de Éfeso se os irmãos ali estavam esfriando na fé? Senhor, não queremos ser como sepulcros caiados. Por fora, muito belo, mas por dentro, podre. Queremos, Senhor, sim, ser cheios da tua palavra, ser alimentados pela tua palavra, ser alimentados por ti, Senhor. A tua palavra diz que devemos meditar de dia e de noite. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, que a igreja venha ter crescimento, Senhor, não só em número, mas crescimento na qualidade de irmãos fiéis, de cristãos fiéis. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje nós vimos a primeira igreja, né? A primeira carta, a primeira igreja da Ásia, né? Essa igreja que fica ali na Ásia Menor, em Éfeso. Nós vamos ver a segunda na semana que vem. E assim, sucessivamente, todas as terças-feiras estaremos aqui, falando as cartas das 7 igrejas da Ásia. Amém? Deus te abençoe, tenha uma manhã abençoada, tenha um dia abençoado. Esse primeiro dia do mês de setembro, e que você seja abençoado, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente, que todos digam amém. Glória a Deus. Um grande beijo e não esqueça nunca que você é melhor do que imagina. Beijos.